Seja bem-vindo, fotógrafo, seja bem-vinda, fotógrafa, a mais um episódio aqui do nosso Fotocast Grafia. Eu sou o fotógrafo, professor de fotografia Pedro Alves e toda semana aqui no Por Trás da Lente trago o nosso podcast para conversar um pouquinho sobre esse mundo maravilhoso que é a fotografia. E hoje vamos falar um pouquinho sobre criatividade. Você já parou e se pegou pensando que criatividade é um dom? E muitas vezes você acha que assim é um dom e você não tem esse dom, certo? Bom, vou contar para você um pouquinho da minha história, o meu caso. Quando eu comecei na fotografia e comecei com a maioria das pessoas, né, fotografando tudo. E logo depois eu fui para o mercado de fotografia sensual feminino. E foi lá que eu comecei a ver que não dava para ficar sempre fazendo a mesma coisa, que eu tinha que me destacar no mercado, que eu tinha que criar sempre, que eu tinha que inovar a todo momento. Eu já conversei um pouquinho sobre isso aqui no podcast. E aí veio aquela frustração, até mesmo, colocando dessa forma, muito sincero aqui, de, pô, eu não tenho criatividade. Eu sou uma pessoa muito lógica. A minha formação, a faculdade, né, é de engenharia. Então, imagina a minha mente, ela é muito 0 e 1, ela é muito binária, não tem aquela coisa de expandir e pensar e tudo mais para desenvolver a parte criativa. Mas aí eu comecei a verificar algumas coisas, olhar aqui, olhar lá, e eu fui acabei percebendo uma coisa que é o que eu quero dividir aqui com você hoje. Existem aquelas pessoas que têm o dom de ser criativo. O que a gente chama de dom? Dom nada mais é do que uma extrema facilidade em fazer alguma coisa. Para mim, isso é um dom. O que é uma pessoa ter o dom de pintar? É a pessoa que faz isso com naturalidade, sem precisando ficar horas, às vezes, para pensar em alguma coisa. Aquilo simplesmente brota. E para mim, o dom da criatividade, ele é mais ou menos isso. É aquela coisa que, com facilidade, sem precisar dedicar muito tempo, sem precisar ficar ali estudando ou vendo outras coisas para surgir uma criatividade, ela surge naturalmente. Mas, nessa mesma frase que eu acabei de falar, se a gente tirar o dom, a gente consegue ser criativo também. O que eu quero dizer com isso? Eu acabei de dizer que a pessoa surge com naturalidade, sem precisar estudar, sem precisar ir atrás de referências, sem precisar dedicar tempo para criar. Essa pessoa tem um dom. Bom, então se eu não tenho dom, eu vou tirar as negativas e vou dedicar algum tempo a criar algo novo, vou estudar bastante para criar algo novo, vou me basear em várias outras coisas para criar algo novo, e isso vai fazer com que eu seja criativo. Então, se você também tem esse sentimento de não ter o dom para ser criativo, vamos junto comigo então fazer o sem negativo, né? Então, se a pessoa que tem dom, ela não precisa dedicar tempo, não precisa ficar pensando, não precisa, a gente precisa. Então, nós precisamos, nós que eu digo que não temos essa criatividade à flor da pele, precisamos dedicar mais tempo para sermos criativos. E aí a primeira coisa que vem, muitas vezes a gente analisando é, para ser criativo eu preciso gastar dinheiro. Não. É aí que você se engana muito. Você não precisa gastar dinheiro para ser criativo, visto as pessoas que já têm o dom da criatividade, elas criam com aquilo que tem. E a gente que não tem esse dom precisa também se adaptar a criar aquilo com aquilo que temos. Então a criatividade, ela nada mais é do que sair daquilo que é comum, daquilo que é normal, é se reinventar. E isso é muito positivo para a gente que não é tão criativo, porque a sua mente começa a trabalhar de uma forma diferente, ela começa a enxergar coisas onde você acabava não vendo anteriormente. Então, se você também está aí desse lado ouvindo, né, ou vendo aqui no YouTube, e também se coloca como não ter o dom da criatividade, faça como eu. Procure coisas que vão estimular esse seu lado que às vezes não é tão fácil de ver. O que eu quero dizer com isso? Filmes.
É muito legal você, ao assistir um filme, assistir uma série, lógico, a história te encanta, o cenário, o enredo, tudo te encanta, mas tente começar a ver alguns detalhes com o olhar fotográfico. Então, muitas vezes a iluminação daquela cena, as cores utilizadas naquela cena, uma coisa que você olha e fala, olha, isso daria para fazer uma foto dessa forma. De novo, pô, Pedro, mas você está falando de Hollywood, você está falando de Netflix, de Amazon, que são milionários para criar aquele cenário. Então aí é que vem, você não precisa fazer algo com o orçamento deles, mas sim captar aquela essência e trazer um pouquinho para você. Eu estava assistindo há um tempo atrás um filme que era de Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, o nome é A História Desconhecida, algo assim, um filme da Segunda Guerra Mundial. E tem, logicamente, durante a guerra, muita pobreza, muita coisa. E lá na cena, os soldados, os americanos ali, eles chegaram no lugar e pegaram caixa. Sabe, essas caixas de feira que a gente usa aqui para feira, lá guardando diversas coisas, jogou as coisas que estavam fora, botou no chão e sentou em cima dela. Aquilo me deu um estalo. Eu falei, olha, quem sabe se eu fizer um ensaio usando um caixote, como ficaria, né, levando para o sensual essa parte aí com essa caixa simplesmente de feira. Aí saí eu para buscar uma caixa de feira, onde fui? Na feira, Mercadão Municipal. Conversei com um cara dono de uma banca lá, comprei, paguei R$10. Tá? Eu jurava que eu ia gastar uns R$50 na caixa, mas perguntei pro cara, ele falou que é mais difícil vender e tudo mais, mas por R$10 ele vendia a caixa. Comprei e fiz um ensaio utilizando caixa de feira. É uma caixa velha mesmo, de madeira, simplesmente isso, nada mais do que isso. E aí, para não ficar uma coisa muito igualzinha, né? E um outro aspecto que eu gosto muito de trabalhar é a iluminação. Fiz uma iluminação diferente e para você que está aqui no YouTube, tá aqui a foto que eu fiz com a caixa de feira e uma iluminação um pouco mais elaborada. Orçamento gasto, R$10. Só isso. Convidei minha querida amiga Letícia, essa pessoa maravilhosa, linda, que fez a foto, e criamos essa foto que é um suprassumo da minha criatividade. Então você vê, não foi algo que foi simples para mim. Não foi uma ideia que surgiu assim do nada, que veio na minha mente. Eu precisei de um estalo, de uma inspiração para criar uma foto dessa forma. Então, e a parte da iluminação é estudo. É muito estudo em cima da iluminação. E isso faz com que você desenvolva coisas novas. Saiu logo de cara o clique com essa luz? Não, eu fiz testes. Eu fiz uma luz um pouco mais natural, eu fiz uma luz mais lateral, eu fiz uma luz até que saiu essa luz, que é essa luz que eu utilizei nessa foto. É uma luz vinda de cima, com uma luz bem suave vindo frontal, mas bem suave mesmo, porque só a luz superior, a caixa não dava para ver que era uma caixa, literalmente. Então eu coloquei uma luz frontal bem suave para dar esse aspecto de rústico ali na caixa e ver aquilo. Então você vê, eu não preciso ter o dom, eu preciso ter inspirações. E eu tenho que estar com o olhar atento, com a minha mente aberta para captar essas coisas. E aí vem o meu detalhe de ter que anotar isso. Eu pego sempre meu celular, eu tenho ali um grupo comigo mesmo, né? Aquela coisa que eu criei um grupo, só ficou eu ali mesmo, porque eu mando áudios, mando textos para que eu não esqueça aquilo. Muitas vezes eu estou a caminho de casa ouvindo música, ouvindo podcast, e às vezes uma coisa que não tem nada a ver me dá uma ideia. Então pego ali o celular, já gravo um áudio para que eu não esqueça daquilo, e depois eu vou trabalhando em cima. Então eu tenho, por exemplo, o objeto que eu vou fazer a foto. Depois do objeto eu vou trabalhar na iluminação. Depois da iluminação eu vou trabalhar com figurino, por exemplo. E nessa junção de três coisas, eu acabo criando algo novo, algo diferente, sem precisar do dom. E por que é importante você estimular a sua criatividade? Já falei diversas vezes aqui, repito, sair da mesmice. Ninguém quer que você fique aí colocando fotos idênticas o tempo todo. Por mais que seja até engraçado, eu estava conversando esses dias com uns amigos fotógrafos, que se você olhar lá no meu feed,
basicamente você vai ver fundo preto nas minhas fotos. Não que eu só faça isso, mas muito disso vai lá. Mas por quê? Muitas pessoas vêm atrás de mim hoje, buscando fazer foto comigo, exatamente por ter o fundo preto. Você vê como é controversa a coisa, né? Porque outros fotógrafos fugiram do fundo preto. E eu gosto muito do fundo preto e faço muito foto com fundo preto. E quando as clientes vêm para fazer ensaio e eu peço para elas uma referência do que elas querem fazer, elas mandam as fotos nossas mesmo, com o fundo preto, e falam: quero fazer foto com fundo preto. Então eu acabei virando não único, porque existem diversos, muitos fotógrafos por aí, perdão, mas um dos poucos que ainda trabalha com fundo preto. E as que querem fazer fundo preto vêm atrás de mim. Mas nem por isso eu tenho que ficar acomodado com o meu fundo preto e parar com a criatividade, de maneira alguma. Eu tenho que mostrar para as minhas clientes que o que elas quiserem fazer, estou ali para fazer. Então, tem que estar sempre inovando, sempre mostrando coisas diferentes para atrair novamente as que já vieram e atrair novas pessoas, novos públicos que se interessem por aquela coisa que eu estou criando, que se interessem por aquela diferenciação que eu estou demonstrando perante a outros fotógrafos. Certo? Então, faz esse exercício. Assiste um filme, uma série que você gosta, um documentário, mas além de só absorver a história, de olhar o enredo, tenta pegar detalhes ali que dê para você trazer para o seu mercado de fotografia. Tá certo, seu mercado pode não ser o sensual, mas nem precisa, mas leva essa ideia, essa coisa para a sua criatividade, para alimentar a sua criatividade. E não queira sair gastando muito dinheiro, não precisa. Às vezes você tem coisa em casa, panos, roupas, caixas, elementos, abajur, uma coisa antiga que você pode utilizar nos seus ensaios, que vai ser algo criativo e vai fazer com que o seu cliente ou possível cliente olhe aquilo e se encante pelo seu trabalho e queira fazer um ensaio com você. Certo? Se ficou alguma dúvida e tá aqui no YouTube, pode deixar aí nos comentários. Vou lá, vou responder, te ajudo também com algum exercício que seja possível aí. Se inscreve no canal também, seja no YouTube, se você está ouvindo na sua plataforma preferida de podcast, também tem um botãozinho lá para você se inscrever. Então se inscreve aí que isso ajuda e muito trazer semanalmente conteúdos incríveis para você, seja aqui no Photocast Grafia, seja nos nossos episódios do Por Trás da Lente, em tutoriais e tudo mais que eu trago toda semana para você, no YouTube e também na sua plataforma preferida de podcasts. E a gente se vê então semana que vem em mais um Photocast Grafia aqui no Por Trás da Lente.